vai ver o segundo livro poético, que é o livro dos Salmos. É o maior dos livros da Bíblia, tem 150 capítulos. Cada um dos capítulos é um salmo. E os salmos são hinos que foram escritos por diversas pessoas nas mais diversas circunstâncias. Existem salmos escritos por pessoas que estavam super felizes. Existem salmos escritos por pessoas que estavam profundamente amarguradas, em profundo sofrimento. A gente vai encontrar salmos escritos nas mais diversas circunstâncias, mas em todas elas, seja de alegria, seja de sofrimento, a gente encontra um fio condutor, que é o louvor a Deus em todas as circunstâncias da vida. Esse é o tema do livro. Os salmos são, acima de tudo, orações. Todos são se dirigindo a Deus ou falando a respeito dele, do seu poder, da sua lei, das suas obras, e eles podem ser classificados de várias formas. Existem salmos que foram escritos para a instrução do povo. Por exemplo, o Salmo 1, Salmo 6, 13, 19, 82, 90, 119 e 131. Existem também salmos de louvor e adoração, que exaltam a Deus, a sua pessoa, as suas obras, as suas maravilhas, como o Salmo 8, 23, 24, 91, 103, 136 e 148. Existem também salmos de ações de graças, agradecendo a Deus por alguma coisa que ele havia feito. Salmo 18, 34, Salmo 81, 85, Salmo 116. Existem salmos devocionais em que a pessoa derrama o seu coração diante de Deus, como o Salmo 3, 4, 6, 20, 27, 28, 32, 38, 42, 44, 51, 67, 77, 102, 120, 130 e 143. Os salmos messiânicos são aqueles que mostram de uma forma mais viva a vida e obra do Messias que Israel estava esperando. Se você ler esses salmos, você vai ver nitidamente aspectos da vida de Jesus narrados nos 4 evangelhos, como nos Salmos 2, 16, 22, 40, 45, 72, 110 e 118. Dá uma olhadinha lá depois. Existem salmos históricos para contar fatos a respeito da vida de Israel, em que Deus atuou agindo poderosamente. Por exemplo, os Salmos 78, 105 e 106. Os salmos acrósticos são salmos que vão começando com as letras do alfabeto hebraico. São os Salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. O Salmo 119, por exemplo, o primeiro versículo começa com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo versículo começa com Beit, que é a segunda. O terceiro começa com Gimel, e daí por diante. Os salmos imprecatórios são salmos em que o escritor roga a Deus que faça alguma coisa, trazendo juízo sobre os seus inimigos. Por exemplo, os salmos 52, 58, 59, 69, 109 e 140. Os salmos de romagem eram os salmos que eram especialmente cantados ou recitados enquanto eles estivessem fazendo algum tipo de peregrinação. Por exemplo, todos os anos os israelitas deveriam comparecer a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Durante essa peregrinação, eles iam entoando um dos salmos de romagem, como o Salmo 120 e o Salmo 134. De todos os livros da Bíblia, esse certamente é o livro mais utilizado de todos, que as pessoas, mesmo aquelas que ainda não resolveram caminhar dia a dia com Deus, mas estão buscando esse caminho, elas buscam nos salmos conforto para as situações que vivem no dia a dia, especialmente aquelas de maior dificuldade. A gente não pode falar em um único autor para o livro de Salmos. Foram diversos autores. A maioria deles foi escrita pelo rei Davi. Davi escreveu 73 salmos. Em seguida vem Asaf, que era um levita. Ele escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré, que também eram levitas, escreveram também 12 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Moisés, Jeremias, Ageu, Zacarias, Esdras, Emã, Etã escreveram um salmo cada um. Diversos outros salmos são anônimos, mas a tradição considera Esdras como o organizador de
todo o livro. Não há um único local em que ele tenha sido escrito. E os salmos foram feitos entre 1440 a.C. e 450 a.C. O nome do livro no hebraico é Sefer Tehillim, livro de louvores. E em grego é psalmoi, poemas cantados com instrumentos musicais. E o tempo de ação vai desde a época de Moisés até a época de Esdras, englobando cerca de 1000 anos. O verso-chave está no último salmo, no Salmo 150, versículos 1 e 2, que resumem a essência do livro. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. E como o livro pode ser dividido? Você já reparou que a própria Bíblia divide o livro de Salmos em 5 partes? Essa foi a divisão que eu também adotei. A primeira parte, ou livro 1, vai do capítulo 1 até o capítulo 41 e engloba o homem, a sua bem-aventurança, a sua queda e a sua restauração. A segunda divisão vai do capítulo 42 até o capítulo 72 e o foco principal é o povo de Israel. A terceira parte vai do capítulo 73 até o 89 e fala a respeito do santuário. O livro 4 vai do capítulo 90 até o 106 e fala principalmente a respeito da terra. E a última divisão, no livro 5, vai do capítulo 107 até o Salmo 150, no final do livro, e exalta a palavra de Deus. E como é que os salmos mostram Jesus? Ele pode ser visto no Salmo 16 como aquele que não ficou sob o poder da morte. Lá no versículo 10 fala assim: Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Lá em Mateus 28, a gente vê que as mulheres foram no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedinho, assim que o sol nasceu, para terminar de embalsamar o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, viram que a pedra já havia sido removida. Entraram e viram que o corpo não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito. E foi isso que os anjos que elas viram disseram para elas. Ele pode ser visto também como o homem abandonado por Deus em seu sofrimento. Está lá no Salmo 22. No verso 1 fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? E foi justamente isso que Jesus falou enquanto estava sendo crucificado. Nos versos 6 a 8, o Salmo 22 diz: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. E os versos 16 a 18 dizem assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Lá em Mateus 27 está escrito assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. No verso 35 está escrito assim: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Exatamente como está no Salmo 22. Ele pode ser visto também como o fiel cujos ossos não seriam quebrados. Isso está lá no Salmo 34, nos versículos 19 e 20. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A morte por crucificação era uma morte terrível, que poderia durar muitos dias. E o crucificado geralmente morria por asfixia. Às vezes, para poder apressar a morte, os soldados quebravam as pernas do crucificado para que, perdendo o apoio, ele acabasse morrendo sufocado mais rápido. O Evangelho de João conta que fizeram isso com os 2 malfeitores que haviam sido crucificados junto de Jesus. Mas quando foram fazer isso com Jesus, perceberam que ele já havia morrido. Ficaram espantados porque a morte dele foi assim tão rápida e por causa disso não quebraram nenhum osso dele. Jesus pode ser visto também no Salmo 69 como aquele que foi
odiado sem motivo, que amava o templo e que tomou vinagre quando teve sede. Nos versos 4, 9 e 21 está escrito assim: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçada a devolver o que não roubei. O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Jesus fala assim em João 15, versos 23 e 24. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. E no capítulo 19, nos versos 28 e 29, está escrito assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluindo, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Em João 2, de 14 a 16, está escrito assim: no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E no verso 17 fala: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ele também pode ser visto no Salmo 110 como aquele que está à direita de Deus, que é sacerdote e que julgará as nações. Isso está nos versos 1, 4 e 6. Está escrito assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Em Marcos 16, no verso 19, está escrito assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Em Hebreus 7:21, o autor está falando assim a respeito de Jesus: ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E no verso 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. E em Apocalipse 20, dos versos 11 ao 13, está escrito assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E quem julgou foi quem estava sentado nesse trono, que é Jesus. Jesus pode ser visto também no Salmo 118 como a pedra angular ou pedra fundamental, que para os construtores significa a pedra que sustenta toda a edificação. Está lá no versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E lá em Efésios 2:20, Paulo fala assim a respeito de Cristo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Que lições a gente pode extrair para a nossa vida? Todas elas têm a ver com os 5 últimos salmos. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai ver que os salmos 146, 147, 148, 149 e 150 têm como primeira palavra aleluia e como última palavra aleluia. Você sabe o que significa isso? Significa louvem ao Senhor, ou que o Senhor seja louvado. Os salmos são orações que louvam a Deus em todas as circunstâncias. E esses 5 salmos mostram pra gente 4 coisas fundamentais. A primeira é: quando é que a gente deve louvar a Deus? Dá uma olhadinha no Salmo 146, que começa assim: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É durante a vida toda. Não é só quando você estiver alegre, ou pelo contrário, quando você estiver muito triste. É durante toda a
sua vida. Deus é digno de ser louvado, independentemente daquilo que você ou eu estejamos passando. O sol brilha, independentemente do tempo que esteja fazendo aqui embaixo. Pode estar caindo um temporal daquele, chovendo canivete. Acima dessas nuvens sempre vai estar sol. Acima das nossas circunstâncias, das nuvens negras que possam estar pairando sobre a nossa vida, Deus sempre vai estar governando, sempre vai estar olhando por nós, sempre vai estar cuidando da gente. Por isso, Ele merece ser louvado durante toda a nossa existência. Desde o primeiro berro que a gente dá, saindo da barriga da nossa mãe, até o nosso suspiro final, quando a gente vai estar prestes a se reencontrar com Ele. A segunda lição é: por que a gente deve louvar a Deus? Isso está no Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Sabe por que a gente deve louvar a Deus? Porque é bom, porque é agradável, porque é próprio. Isso é bom. Ficar se lamentando não é. Ficar chorando pelo passado, almejando um futuro que talvez nunca chegue, não. Mas louvar a Deus é garantia de que você vai estar do lado certo da batalha, lutando direito, com as armas certas, recebendo aquilo, tudo que Ele tem para você. E não precisando roubar de ninguém, não precisando arrancar dele ou de ninguém nenhuma bênção. Deus é bom, Ele tem prazer em abençoar a gente. A terceira coisa é: quem é que deve louvar a Deus? Dá uma olhadinha no Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados, pois os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que Ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem Ele tanto ama. Aleluia! Quem deve louvar a Deus? Todo mundo, toda a criação, até o que não é ser vivo, as estrelas, a lua, o sol, as nuvens, tudo que está aqui na terra, as árvores, os animais, todas as pessoas, jovens, velhos, crianças, reis, pobres, poderosos, quem não tem poder nenhum, todo mundo deve louvar a Deus, porque todo mundo é objeto do seu amor. E onde a gente deve louvar a Deus? Está no Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. O que é Assembleia? Assembleia é conjunto, é reunião. E o que são os fiéis? Fiéis são aqueles que amam a Deus, que não negam o nome dele na dificuldade ou na alegria, que não esquecem dele nunca. Esses são os fiéis. E a Assembleia dos Fiéis é onde 2 ou 3 ou 1000 estiverem reunidos em nome dele. Você conhece alguém que também ama Jesus? Se vocês dois estiverem juntos, louvem a Deus. Se você estiver sozinho, louve a Deus também. E onde é que isso pode ser feito? Só na igreja? Em qualquer lugar, em todo lugar, na sua casa, fora da sua casa, onde você estuda, onde você trabalha, em todos os lugares, na praia, no campo, na cidade, Deus pode ser louvado e deve ser louvado em todos os lugares da terra. E para terminar, o resumo de tudo está no Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Você tem vida? Louve a Deus. Esse foi o resuminho do livro de Salmos. Leia! Você vai encontrar muito mais coisa do que eu falei ali. E na próxima semana, a gente vai ver o livro de Provérbios, cheio de ensinamentos, cheio de sabedoria, para ajudar a gente a ser mais esperto nessa vida. Não perca!